Sair da tela, agora sim, voltando. Bom, então vamos lá. Meu trabalho, eu vou falar sobre a saúde mental, o significado da pandemia de Covid-19 na atuação pastoral de padres católicos. E isso implica em que essa atuação pastoral desses padres, ela é orientada sobre o viés, né, da perspectiva da vocação, ou seja, o lado divino, mas também de uma realização humana, tal qual uma profissão, né? E aí isso compreende as questões de cargos ocupados por esses padres, né? E até mesmo as configurações pessoais que se atualizam diante do desafio vocacional, né? Então, esse conjunto ele estabelece justamente um elo entre as questões subjetivas e as demandas do meio externo. Lembrando que na confecção do trabalho há também, né, a particularidades aí das configurações do catolicismo brasileiro, sobretudo da formação dos padres, né, que pode se contar como os religiosos, ou seja, aqueles que vivem dentro de uma comunidade religiosa e que prestam determinados serviços para a igreja, e os seculares, que são justamente aqueles padres que vivem mais sozinhos nas casas paroquiais e estão diante das suas paróquias, né, das igrejas, do público. E essas formações clericais, justamente, elas envolvem particularidades que engendram ou não questões de saúde mental, né? Então, lidar com esse público é também lembrar das suas... Ah, meu Deus, tem uma aranha subindo aqui em mim. É lembrar dessa questão da persona, né? Justamente que envolve o sacrifício, o cuidado, o acolhimento, e de que forma isso também não deixa aí em aberto as demandas internas, sobretudo no contexto da pandemia, né, de Covid-19, em que os padres foram demandados, mas ao mesmo tempo, por terem essa condição humana, será que eles realmente tinham esse suporte, né? E aí, diante desse questionamento, o presente trabalho ele tem como objetivo compreender o processo da construção do significado da pandemia de Covid-19 na atuação pastoral, considerando a implicação na saúde mental, uma vez que esse público ele vem demonstrando a necessidade de abordagens das questões que circundam as temáticas sobre saúde mental. E que justamente essa era uma necessidade antes mesmo do período pandêmico, né? Então, o objetivo geral é compreender o significado da pandemia de Covid-19 na atuação pastoral e a sua implicação na saúde mental de padres católicos a partir da psicologia analítica. Como objetivos específicos, estaria aí descrever a atuação desses padres diante da pandemia e como que se deu suas novas configurações de atuação pastoral, compreender o impacto dessas mudanças, né? Sobretudo a mudança dos rituais religiosos durante o período pandêmico. Pois a gente parar para pensar, por exemplo, numa questão do luto, né? A mudança de ritual do luto, ela impactou muito a sociedade, né? Imagina para esse público que vive praticamente para esses rituais, né? Analisar, então, através das entrevistas individuais, a influência da pandemia na saúde mental dos padres, como que foi consolidado, né? Se houve uma forma de ressignificação e tudo mais. Verificar o significado do apoio psicológico entre os padres, compreender o significado do trabalho dos padres para com seus fiéis, demonstrar a diferença de significados em saúde mental para a atuação pastoral de padres de vida religiosa e padres de vida diocesana. Por que isso? Porque os de vida religiosa, por eles viverem já em comunidade, isso automaticamente gera uma rede de apoio que tende a fortalecer esse significado em saúde mental. Já os padres de vida diocesana são mais solitários, né? Então, os objetivos específicos também, eles compreendem aí levantar os significados, né? Para compreensões clínicas em psicologia, para atendimento desse público, porque é justamente uma questão pelo menos de alguns colegas psicólogos, né, que eu conversava, que há certa dificuldade na compreensão das demandas levantadas por esse público.
E aí, enfim, fomentar espaços de discussões sobre saúde mental entre padres e religiosos. A metodologia ela é qualitativa. A primeira fase, né, foi um estudo bibliográfico, um levantamento bibliográfico, e aí depois, para a fase da coleta de dados, que o projeto foi até enviado ao Comitê de Ética, né, na semana passada, então serão utilizadas as narrativas de vida, né? A gente levantou aí 25 participantes, mas poderá ser considerado a saturação de dados, isso é, quando há um decantamento das informações, né, quando as informações passam a se repetir muito, acaba que a gente pode diminuir essa quantidade da amostra, né? E aí, por fim, eu falarei um pouco, então, da análise de dados. A metodologia escolhida foi justamente essa narrativa de vida, porque mais do que um simples método, ela é uma forma de intervenção, né? Porque quando uma pessoa ela narra uma história de vida, né, diante de um determinado contexto, fornece-se então um quadro microanalítico, que é capaz da pessoa repensar algumas de suas condutas, alguma forma de convivência, né? E sendo de caráter coletivo, justamente por compreender esse grupo específico, né, de padres católicos, suas experiências e implicações em saúde mental dentro do período da pandemia. Bom, para análise de dados serão transcritas essas entrevistas, né? E também o diário de campo. E algumas categorias foram norteadas aí, como a primeira, autorregulação da psique, desenvolvimento do ciclo vital, a conexão com o self, adaptação ao contexto da pandemia, né? Significados da pandemia, o aparecimento de algum sonho, símbolo significativo que aponte também, né, para essa configuração aí de autorregulação da psique, enfim, o seu desenvolvimento. Bom, alguns ajustes foram feitos, porque desde o princípio do projeto, até em conversa com o orientador, né, com o Carlos, a gente havia pensado no grupo focal, mas por ser uma estrutura, né, dentro de uma instituição religiosa, há uma limitação aí de demonstrar suas questões íntimas psíquicas, né? Então foi adaptado para uma entrevista individual, ao invés do grupo focal, porque justamente a gente viu maior adesão. A entrevista semi-estruturada passou a ser então a narrativa de vida, não mais a entrevista semi-estruturada, justamente por promover essa abertura para eles falarem mais. Houve mudanças nas categorias de análise de dados. E uma questão muito interessante que aconteceu foi que quando eu entrei em contato com a Arquidiocese de São Paulo e o arcebispo me recebeu super bem e tal, demonstrou total abertura para falar da temática de saúde mental, que já, né, foi um grande avanço, assim, e veio com o seguinte questionamento. O grupo de padres da região da Sé de São Paulo era composto por uma média aí de 800 e pouquinhos padres. E ele havia me perguntado se 25 eu consideraria suficiente para fazer uma análise de dados rica, né? E aí eu acabei, enfim, alfinetando um pouco, né? Falei que agora no mestrado a minha possibilidade era essa, justamente por ser uma pesquisa qualitativa, né? Mas que futuramente no doutorado eu pretendo expandir aí para uma amostragem maior, né? Quem sabe de uns 400, enfim, padres para responder questionários, fazer um levantamento maior. Submissão ao comitê de ética, como eu falei, e foi feito também um estudo exploratório informal. O que foi isso? Eu conversei com alguns colegas, né, padres, para justamente compreender a demanda de campo deles, né, e saber mesmo como que eu poderia aprofundar esses estudos, né, e até para auxiliar na formação do projeto, né, de uma forma mais formal, mais regulamentada, enfim. Alguns resultados parciais, porque como o projeto está em submissão no comitê de ética, então
Eu ainda não comecei a coleta de dados, né? Mas nas bases de dados nacionais e internacionais consultadas, ui, caiu uma. Ai, gente, eu tô numa situação complicada hoje. Em bases de dados nacionais e internacionais foram encontradas, né, cerca de 1.100 estudos com os descritores associados Covid-19 sacerdotes, só que nenhum desses foi na base junguiana, né? Sempre foram em alguma perspectiva psicológica, saúde mental coletiva, algo assim, e até mesmo da psicanálise, mas da psicologia junguiana não teve. Então, esse daí seria também uma parte inovadora, assim, do projeto, né? E uma das conclusões é que a igreja demonstrou, então, essa abertura para que a gente pudesse engendrar, né, discussões acerca da saúde mental dos padres, atingindo um dos objetivos da pesquisa, né? E nos diálogos informais foram percebidos, então, essa necessidade de falar sobre as mudanças desses rituais religiosos, né? Algumas das referências, meus agradecimentos, é, em primeira linha, aí, a paciência, a humildade do orientador, do Carlos, né? Justamente para apontar e confrontar determinados caminhos que, por vezes, a gente considera correto, mas não é bem assim, então a gente tem que sempre retornar a isso, né? A mesa do restaurante, após comer um shawarma em São Paulo, e aqueles que estavam comigo e aos amigos presentes da vida e do mestrado, né? Com quem eu posso compartilhar dores e alegrias da pesquisa, a confiança em meu trabalho, expressa pelo cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, e sua simplicidade em me receber, a minha analista, a minha supervisora, aos meus pacientes e aos meus alunos por me ensinarem a exuberância de viver o caminho pessoal e profissional, aos meus pais pela vida e pela inspiração, e ao conjunto da obra divina, que reúne em si as coisas mais bonitas em perfeita sincronicidade de sermos um só em tudo. Então, eu agradeço aí, foi muito rapidinha a apresentação, mas deixa eu interromper. E como eu falava, eu tô no meio da minha mudança hoje em São Paulo, então justamente foi meio corrido, não foi uma apresentação mais formal, mas mesmo assim eu espero ter contribuído aí com vocês hoje na perspectiva de poder deixar algo de interesse de maiores estudos, maiores aprofundamentos, né, dentro dessa temática. Obrigada.